muitos debates naqueles que são os cristãos, porque até aqueles que são os pregadores coaches tentam influenciar o povo de Deus em não praticar aquilo que está mencionado. Mas eu falei, Espírito Santo, será que eu sou a pessoa indicada para falar sobre esse tema? Ele disse que vai e fala. Tens que dar a conhecer ao povo de Deus aquilo também que tem sido a tua falha, para que você se sirva como exemplo. Eu disse que então eu vou pregar a palavra. Não é minha vontade, mas é a vontade do Espírito Santo. Amém? Antes de rebatermos o nosso tema, eu gosto de dar um testemunho aquilo que eu vivencio, a minha realidade. Faz algum tempo, no meu local de serviço, eu fui partilhando alguma conversa com os demais colegas, que também sabemos nas nossas instituições, temos colegas que frequentam várias seitas religiosas, em doutrinas diferentes. E nós fomos rebatendo um tema relacionado ao dízimo. Fomos falando, mas eu te garanto que eu não tinha suporte para convencer os corações daqueles amados. Porque quando não tens o suporte, eu acho que deves se manter calado para não tropeçar. Mas eu sei que uma coisa sempre vinha de mim. Falava para um dos meus colegas, seja dizimista fiel. Eu roto falar no rasgado. Seja dizimista fiel. Eu a falar para ele, mas eu não sou dizimista fiel. Vê como é que Deus faz. Passa algum tempo, este mesmo colega começou a praticar a sua entrega do dízimo. Frequentemente e regularmente. E sem me dizer nada. Acontece que, quando ele foi num sábado ao trabalho, ele queria sair cedo para ir à família, porque nunca mais chegou cedo em casa. Lá aparece duas motorizadas a carregar arma de fogo, e quando chegarem no local, efetuaram vários disparos contra o indivíduo, o meu colega. Ele cai no chão, mas os bandidos depois colocaram-se em fuga pelo facto de verem o polícia no chão. Este meu colega, ele só sabia que foi atingido mortalmente. Mas quando ele caiu, ele sentiu que alguma das mãos pegou a sua alma, levantou, tirou do corpo, depois do disparo voltou a colocar. A primeira coisa que ele fez, pegou no telefone, bem assustado, ligou-me. Chefe, boa noite. Estás em casa? Sim, estou em casa. Eu estou a ligar para agradecer. Eu disse, agradecer em quê? Hoje, devias observar a minha imagem nas redes sociais, que a sua alma descansa em paz. Vê com muitos disparos que foram feitos em mim, mas nenhum disparo me atingiu. Eu só estou para te agradecer, porque eu sei, se não morri, é graças aos dízimos que eu tenho estado a dar. Eu disse que o Senhor seja glorificado. É a única palavra que eu falei. Então, me suscitou essa coragem, essa dúvida de partilhar essa mensagem sobre o dízimo na casa do Senhor. E esta é uma mensagem que a nível das igrejas pentecostais tem estado a escandalizar muito quando prega-se sobre dízimo. O amém sai fraco. Mas eu pedi ao Espírito Santo que me capacita para transmitir essa palavra ao povo na manhã de hoje. Diga amém. Amém. Mas vê que a nossa temática no dia de hoje é a evolução do dízimo e o seu poder. Hoje nos assentamos muito em Malaquias 3:8.
Mas precisamos esclarecer este Malaquias 3:8, o que Deus quer nos transmitir. Alguns ainda levantam a questão, mas o dízimo não é obrigatório, mas o dízimo é em função de muitas mensagens que são partilhadas às vezes nas redes sociais, mas nós como cristãos não temos a capacidade de ir consultar e pedir o dom de discernimento. Porque a Bíblia que está a dizer que há de ser que nos últimos tempos os falsos também hão de se levantar. Eles vão usar a Bíblia e vão pregar a palavra. Vão fazer maravilhas, vão curar os enfermos. Mas nós é que temos que ter o discernimento de distinguir qual é o falso, qual é o verdadeiro. E o pastor Trovão é uma pessoa que eu sigo tanto. Ele disse assim: eu fiz uma avaliação entre as igrejas pentecostais espirituais, são as igrejas que mais estão abençoadas espiritualmente, em que servos de Deus, homens de Deus, quando vêm para te fazer oração, a libertação. Mas também são as igrejas que mais carecem, que têm muitos necessitados. Isto por quê? É uma pergunta na manhã de hoje. Eu não vou responder, mas a resposta há de vir consoante a pregação. O dízimo, a sua evolução e o seu poder. Não vou começar a falar ainda do próprio dízimo, sem primeiro explicar o historial do dízimo, porque se eu aprofundar agora o dízimo, muitos vão acabar de não compreender. Por isso, quem tem o caderno, presta atenção para anotar. Eu quero fazer aqui um desenvolvimento desde o início do próprio dízimo até na época em que nós nos encontramos. Entende-se que o nosso Senhor Jesus Cristo é o ponto central onde se encontra a antiga e a nova aliança. Deus revogou o primeiro pacto, que dependia da morte de animais, para estabelecer o segundo pacto, que dependia da morte de Cristo. Vê que há uma expressão muito forte, diz-se pacto. Deus revogou o pacto. Quando é Deus a fazer uma aliança com o homem, aquilo chama-se pacto. Quando é homem para com Deus, é uma aliança, porque o pacto não é revogável quando é estabelecido perante o homem. Por isso é que todo elemento que assina pacto no mundo das trevas não é aliança, é pacto, porque o pacto é uma imposição. Você não pode dar a tua opinião, deves cumprir aquilo que está orientado, diferente da aliança. Aliança, eu posso fazer aliança com Deus, mas a posterior me desfazer dessa aliança. Mas o pacto não. O pacto é inteiro. Então vê que, antes de partirmos para o desenvolvimento, gostaria de partilhar a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 3, verso 7 até 10. Diz assim a palavra do Senhor: que desde os dias dos vossos pais vós desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornai para vós, diz o Senhor do Exército. Mas vós dizeis que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis: em que me roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubaste a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova em mim,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abstância. Diz a palavra do Senhor. Amém. Diz a palavra do Senhor. Amém. Aplausos ao nosso Senhor. O dízimo é um compromisso fixo e constante correspondendo a 10% da sua ou da nossa renda, que pode ser resumido como sendo um reconhecimento da soberania de Deus. Ele é um reconhecimento da soberania de Deus. Mas aonde teve o início desse dízimo? Vê que nesta manhã vamos partilhar o conhecimento da palavra, que o dízimo desenvolveu-se em 3 etapas. A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Vê que a terceira etapa do dízimo e a segunda está no meio, no Antigo Testamento. E a primeira etapa do dízimo, ela está no princípio do Gênesis do Antigo Testamento e está também no princípio do Novo Testamento em Mateus. Prestam mesmo atenção para entendermos. No princípio do Antigo Testamento, pela primeira vez, há um homem que dizimou ao Senhor. Ele reconheceu o tamanho poder deste Deus que nós servimos. É o nosso pai da fé, Abraão. Isto em Gênesis 14, 20. Acontece que em Gênesis 14, 20, Deus havia levantado um sacerdote de nome Melquisedeque. A própria Bíblia diz que este sacerdote não teve genealogia. Não teve aqui pai nem mãe. A Bíblia diz que ele era o sacerdote de Deus Altíssimo. Este sacerdote Melquisedeque. E vê que na época de Abraão, ele já profetizava o nome de Jesus Cristo. Tanto que ele fala em Gênesis 14, 20 mais abaixo, que há de vir o sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Por isso que Melquisedeque foi comparado com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, em Gênesis. Abraão ouviu que o seu irmão, o seu parente Ló, foi rusgado, foi levado ao Gomorra, a cidade de Gomorra, para pertencer às fileiras militares. Mas Abraão, como não conhecia as táticas militarizadas, ele mobilizou 318 homens que viviam com ele, no sentido de ir resgatar o seu parente e receber de volta todos os meios que os soldados haviam levado. Abraão assim fez, avançou com 318 homens que viviam com ele. Chegaram à cidade e, de certa forma, conseguiram resgatar o seu parente e todos os meios que os soldados haviam recolhido. Isto no ano de 400 antes de Cristo. Na altura ainda não havia israelita. Não, no ano 400. Abraão, quando chega, reconheceu o poder de Deus que ele serve. Disse, não é possível. Todos aqueles soldados, eu com 318, consegui resgatar o meu irmão. Isto é porque esse Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. E eu tenho que lhe reconhecer o seu grandioso nome.
Mas Abraão, a reconhecer o grandioso nome do Senhor, foi na pessoa do sacerdote Melquisedeque. Porque mesmo na altura para reconhecer Deus, Deus nunca vai descer e nós observarmos e Deus está aqui e vou te agradecer. Não é possível. E nós não temos poder para o efeito. Deus sempre usou os seus servos para poder os representar. Assim Abraão fez o gesto, pela primeira vez na Bíblia, reconheceu com generosidade o Deus que lhe deu vitória, deu a uma oferta a Melquisedeque. E em Gênesis diz que esta oferta que é como foi chamado de dízimo, foi para sustentar o sumo sacerdote e sustentar também a igreja. O primeiro dízimo. O segundo dízimo foi estatuído, o terceiro dízimo, eu disse que vamos falar do primeiro dízimo, segundo e o terceiro, mas não pode se entender do segundo e o terceiro sem que falamos do primeiro e o terceiro no meio. Falamos do primeiro dízimo, não vamos falar do segundo, mas vamos saltar o terceiro dízimo. O terceiro dízimo, que foi considerado como o dízimo do imposto pago. Isto em 1440, quando os israelitas saem do Egito, lá levantou-se o rei Saul, e ele estatuiu uma regra que os israelitas poderiam, de certa forma, pagar os seus impostos daquilo que são os seus bens adquiridos. Quem tinha uma lavra poderia colher, poderia dar os 10% daquilo que está a colher, e o imposto pago para os reis. Mas acontece que os israelitas, como já haviam ouvido da palavra dízimo, desde o Antigo Testamento, isso no Gênesis, através do pai Abraão, eles não consideraram aquilo como sendo imposto, começaram a chamar aquilo de dízimo. Vamos dar o dízimo do 10% daquilo que nós colhemos ao rei. E o rei recebeu este dízimo durante 400 anos, após os israelitas atingirem a cidade de Canaã. Entramos na vigência do segundo dízimo, que aparece Moisés. Isto encontra-se em Deuteronômio 12, 17, 18, Deuteronômio 14, 23, 27. Quando os israelitas entraram para a cidade de Canaã, na pessoa de Moisés, eles a entraram consigo com órfãos, viúvas, estrangeiros e alguns pobres. E muitos desses israelitas receberam terra como posse para a agricultura, mas esses estrangeiros, essas viúvas, os pobres, não haviam terra para eles, mendigavam. Então Deus achou que aquilo não era justo. E depois da constituição das 12 tribos, havia a tribo de Levi. A tribo de Levi eram constituídos por um sumo sacerdote na pessoa de Arão, com os seus discípulos, são levitas, que eles não sequer tinham terra. Não tinham terra, só poderiam cuidar daquilo que é o tabernáculo do Senhor, da Arca da Aliança.
Então como é que uma pessoa vai cuidar só? Vai comer de quê? Então os outros estão a trabalhar. Então Deus fala para Moisés que sirva como lei imposta para que os demais, daquilo que é a sua colheita e possui, juntem e dão como dízimos 10% à tribo de Levi, para que nesta tribo não falta mantimento e que sirva para sustento dos sumos sacerdotes. Aquilo era um imperativo, era obrigatório. Era obrigatório dar o dízimo, porque foi estatuído como uma lei. É lei, é obrigatório. E vê que esses dízimos, muitas das vezes, quando eram recolhidos, dava-se uma festa em 7 anos, chamada festa sabática, onde poderiam acolher todos os estrangeiros, pobre, viúva, órfão, daquilo que os demais tribos traziam como dízimo. Os sumos sacerdotes partilhavam aqueles dízimos com estes pobres, porque era uma lei que Deus estatuiu a Moisés, que é chamado a lei sacerdócio levítico, fundado pelo Arão. E neste tabernáculo onde havia a arca de aliança, esses levitas eram obrigados a fazer sempre aquilo que são os sacrifícios do sangue, que poderiam ter matado uma ovelha. Isto era a cópia daquilo que seria a entrega de Jesus Cristo na cruz, que é a nova aliança. Porque estes homens, em hebreu, a Bíblia diz que eles eram imperfeitos, esses levitas, eram pecadores e eram mortais, que poderiam ser substituídos. Mas para tornar aquilo puro, eles santificavam. Ainda em hebreu está a dizer que estes sacerdotes tinham a liberdade de que aquilo que era o dízimo que sobrava, poderiam vender, pegar o dinheiro e com o dinheiro comprar aquilo que eles quisessem. Que é a lei mosaica. Mas vê que no princípio do Gênesis eu disse que Melequisedeque já havia profetizado que há de vir um sumo sacerdote interno, que não vai precisar fazer alianças, matar, dar oferta através de sangue de cordeiro, mas sim ele é interno, não tem princípio e não tem fim. É a pessoa de Jesus Cristo. Ainda estamos na época de Moisés. Foi transitando o primeiro dízimo que conciliamos com o primeiro de Abraão, ele vem coincidir com a vida de Cristo, porque Melequisedeque já profetizava que há de vir o sacerdote interno, que não tem o princípio e não tem fim. E quando chega, de certa forma, Jesus Cristo, para fazer o quê? Fazer a nova aliança. E esta nova aliança que Jesus Cristo veio fazer, ele veio para abolir o primeiro pacto, conforme a Bíblia diz, que Deus estabeleceu, que era feita aliança com sangue de animais. Ele aboliu para se entregar ele como pessoa, para constituir a nova aliança. Por isso que Jesus Cristo chamou a atenção aos fariseus,
por causa da forma de como eles dizimavam, porque ainda assim roubavam do Deus Altíssimo, não davam aquilo que é o dízimo adequado. Eles podiam dar algo que está estragado à casa do Senhor, roubavam ainda do pobre para ir dar. Eles não tinham amor e eles não tinham generosidade com este Deus. Por isso é que Jesus Cristo lhes chamou atenção. Jesus Cristo lhes chamou atenção. E Jesus Cristo aqui falou sobre dízimo. E ele não aboliu o dízimo, não. Mas sim, a questão que se levanta é a finalidade do próprio dízimo em si. Era a lei mosaica que permitia com que poderiam ajudar os pobres. Mas, com a aliança de Cristo, a questão da pobreza terminou. Porque a Bíblia que está a dizer que vós não sois cauda, mas sim cabeça. Não estão atrás, mas sim em frente. Não são pobres, mas sim ricos. E hoje, nós ainda cometemos aquele pecado de que eu não sou dizimista fiel, porque do meu dízimo eu tenho estado a dar o apoio aos necessitados. Meu amado, não vamos confundir. Dízimo é dízimo. Dízimo é dízimo. Porque quando você pega do teu dízimo, vai apoiar uma pessoa necessitada, estás a dar a entender, na vista de Deus, que primeiro vou amar o próximo, depois, em primeiro lugar, Deus. Por isso que Cristo diz, dos 10 mandamentos, amai Deus acima de todas as coisas, com o teu pensamento, ama. E é espírito. Depois, em segundo, amar o seu próximo. Como é que vamos amar esse Deus? Para amar esse Deus, é nós sermos generosos. E ser generoso com Deus é você, no final do mês, aquilo que é o teu sacrifício todo, vais tirar o 10% e vai vir apresentar ao Senhor. Aquilo significa que, Senhor, isto que eu estou a te dar, significa que tudo que eu possuo não é meu, mas sim é seu, porque o ouro e a prata lhe pertencem. Estás a ser generoso. Aquele é o primeiro aspecto. Cuidado, meu amado. Não vamos negligenciar a questão dízimo. Eu fui destas pessoas que levantava algumas situações sobre a questão do dízimo. E quando nós não queremos dizimar, sabes que procuramos muitos capítulos na Bíblia para se argumentar. Aí é a consequência. A consequência. Por isso que em Malaquias, ele disse que vós me roubaste por causa do dízimo, na época de Moisés, mas hoje ainda nós também roubamos Deus. Eu que estou como pregador, poderia ser que trouxe o meu envelope do dízimo, mas o diabo, como está sempre à espreita, na hora do dízimo, eu dou uma volta aí fora, pega no envelope, puxa lá mais a metade que está aí e tapa. Oh, você pode se esconder de homem, pode se esconder dos amados, mas desse Deus, nunca. E vê que tudo quanto nós fizemos tem consequência. O que ocorria? Se o meu dízimo era de 20 mil kwanza, eu ia lá fora, puxava os 10 mil para fazer o bolso durante a semana. Deus falou que sempre, não se preocupa, filho, quem Deus aqui sou eu. Quando eu fosse para casa, você assusta só que não. A filha está a dizer que papai, a cabeça está a doer. Quando vai para o hospital, vai picar. O que vão te receitar e a medicação vai passar o dinheiro que você tirou. E eu vim me pregar hoje, não sei, amado, como vai receber.
Fiquei quase 1 ano e tal, caminho de Deus, sem dizimar. E eu pensei que, nesse ano todos que eu fiz sem dizimar, eu poderia juntar o dinheiro para comprar um Lexus. É mentira! Até o pior, as consequências foram maiores. As consequências foram maiores. Porque em Malaquias que está a dizer, ele disse assim, vós me respondem, mas depois no fim, ele disse assim, papá, obrigado, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, meu pai. Muito obrigado. Ok. O Senhor disse, se vocês serem generosos nos meus dízimos, trazer na casa do tesouro, perdão, para que não falta mantimento, ele disse assim, depois fazei prova de mim como Senhor. Você é generoso no teu dízimo, faça prova. Chegou no momento que eu poderia dobrar o joelho porque era demais. Em casa tornou-se uma farmácia, comprimido atrás do comprimido. Eu não entendia o porquê. Eu disse, Senhor, eu estou servo. Eis-me aqui, eu trabalho na tua obra. Senhor, o que é que se passa? Há uma pergunta que não se cala. O Senhor me perguntou, és generoso para com a minha pessoa? Meus amados, eu parei de orar porque dei conta mesmo com jejum não ia dar certo, porque a pergunta foi feita, se és generoso. Por isso que ele disse que coloca-me em prova. Coloca-me em prova. E eu sinto que nesta manhã é profético que temos amados que estão a passar em situações difíceis. Que de janeiro a dezembro a vida sempre é clínica. Em casa só falta escrever farmácia, porque a doença nunca passa. Ama mais que o negócio nunca vai além. Mal começa o negócio, cai. A jovem que mal começa um trabalho, o trabalho logo é despedido. Mas ele disse que me coloca em prova. Como é que vai ser a tua oração? Vai dizer que, Senhor, lembra-te que eu tenho cantado na tua casa? Não, isso são um complemento para a generosidade com Deus. Mas que Deus quer é que nós nos postamos e gritamos que tudo que eu possuo te pertence. Eu já não dou dízimo porque não costumo ver onde o meu dízimo vai. É a palavra que não se cala. Quando alguém é generoso com Deus, o que vem a posterior já não te diz respeito. Faça aquilo que a Bíblia diz. Se como vão usar o teu dízimo, é aquele que vai usar com Deus. Mas você faça o teu pedido. Senhor, lembra-te. Ele vai dar a resposta. Essa doença que está há muito tempo, a vida só é comprimido. Todo tipo de capim já tomaste. Porque já está frustrada. Cada amado que está parecendo, não, toma ainda esse chá, vai passar. Cadê esse Deus que nós buscamos? Esse Deus que operou no tempo de Moisés, Abraão, é o mesmo que continua a operar até o dia de hoje. O que os vizinhos, as famílias vão dizer? Que este amado todos os domingos está à igreja, mas ela sempre que está na clínica. Todas as farmácias já lhe conhecem, até já faz quilápis de medicamento. Povo IPDPM, temos que nos rever. Temos que clamar por os nossos direitos. Mas ao clamar os nossos direitos, temos que ser generosos com Deus. Ainda assim,
continuamos a roubar Deus. Esquecemos em dizimar na casa do Senhor, mas somos fiéis na sociedade, somos fiéis na família. Hoje até está na moda. Vamos ter uma conta familiar, em que mensalmente temos que começar a depositar os valores do salário. Aquilo é a lei dos reis, que era como imposto. Vamos conciliar. Vê que é de obrigação você, quando o salário cai, tens que tirar para dar na família. E às vezes até aquele que é o responsável da família vai dizer assim: esta contribuição que estamos a fazer é para cuidar de situações de casamento, óbito e pedido. Olha o termo feio, óbito. E ele, como é astuto, lhe esqueceste Deus, contribuíste para essas questões, então essas situações estão também na família, nunca vai deixar de existir. Vai continuar. Porque ele vai te colocar também como a consequência dos nossos atos. Se contribuíste ali, então que seja ali. As doenças na família vai continuando. Vai continuando a pessoa, tratamento mais tratamento, nada. Faça a prova desse Deus. Diz que, Senhor, eu agora sou fiel para consigo. Eu vim demonstrar que tudo que possui te pertence. Eis aqui os meus dízimos. Mas, Senhor, lembra-te que eu já não quero sentir essa dor que estou a sentir. Lhe põe em prova. Se ele não resolver, então é um Deus falso. Porque é a Sagrada Escritura que está a falar. E essa Sagrada Escritura não mente. E existe consequência dos nossos atos, meu amado. Ninguém te minta. As situações que estamos a passar é consequência dos nossos atos. É consequência dos nossos atos. Porque Ele, Cristo, levou consigo tudo. Fez nova aliança. Então, se fez nova aliança, por que continua sempre os problemas em nós? Porque é a consequência dos nossos atos. Porque tudo tem um preço. Não és fiéis no dízimo, não se preocupa. O paludismo vai continuar. Um mês passa, depois volta. Sim, porque você continua a lhe roubar. Ela também vai te dar um bocadinho de saúde, mas vais passar situações difíceis, extremas. Hoje, esta pregação de dízimo tem sido um escândalo na igreja. Toda hora nos pregar de dinheiro, toda hora. Às vezes é preciso compreender. Às vezes é preciso compreender. E é a Bíblia que está a dizer que quando vir dizimar na casa do Senhor, a finalidade desse dízimo consta na Bíblia. É para atender os sumos sacerdotes e a manutenção da casa do Senhor. Fora do Malaquias, que estava a falar da lei mosaica, não fala que é para ser dado nos pobres, não. E não estamos a dizer que a igreja não pode ajudar os pobres, não. Em que podemos ajudar os pobres necessitados? Através de algumas ofertas, alguns dotes que nós demos, ação de graça, e temos um grupo de ação social, aí sim. Mas dízimo não, a Bíblia não diz isso. Porque nos confundimos muito com Malaquias. Era uma lei imposta, lei mosaica. E Cristo veio corrigir isso. Por isso é que, em 2 Coríntios, essa memória, 9:7, Jesus Cristo disse assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E este também é um capítulo que nos traz muito a confusão. Quando falam cada um dá segundo
o seu coração. Nós entendemos que se o meu dízimo é 40 mil, segundo o meu coração, estou a dar 20 mil. Não é isso que Cristo está a dizer. Aqui Cristo está a dizer, aquilo que era obrigação, deixou de ser obrigação. É de livre, espontânea vontade. Mas quando você faz um pacto com Deus, atenção, quando fazes um pacto ou aliança com Deus, aquilo agora torna uma obrigação, porque você é que fez esta aliança com Deus. Senhor, eu serei dizimista fiel. Aquilo já não vai depender segundo o teu coração, mas é uma obrigação porque você fez esse pacto com Deus. Qual é o dízimo que foi abolido? Por que não dizimamos na casa do Senhor? Porque não estão a nos roubar. Oh, aí é. E vê que em Malaquias 1 o Senhor disse assim: me fazem prova, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos adveia maior abstância. Nunca se perguntaram aqui por que Deus disse que abrirei as janelas do céu? Por que Deus não disse porta? Por que Deus não disse abrirei a porta do céu, mas sim a janela? Porque toda bênção adquirida na janela do céu, simplesmente Deus conseguirá fechar. O que está fora nunca vai conseguir, mas a porta não. Quem está dentro consegue fechar a porta e quem está fora também consegue fechar, e vice-versa. Quem está dentro abre, quem está fecha. É as janelas. E o porquê que queremos que a nossa bênção venha só das portas? Porque essas portas, o devorador, em qualquer momento ele poderá fechar. E em qualquer momento ele poderá abrir. Vai se reclamar aonde se você não é generoso com os seus dízimos. Mas em Malaquias ele diz a janela. É somente Deus que vai saber quando é que eu vou poder fechar e quando é que eu vou poder abrir. Nem o Satanás vai conseguir. Meu amado, dízimo é poderoso. Dízimo te faz com que você não precisa dobrar muito o joelho para orar. É só dizer que lembra-te. Porque ele que diz, me coloca em prova. Quanto tempo estamos a tirar trabalhos de oração, Jesus, entre outros, até 70 dias de jejum, a vista está a ficar fundo. Consequência do nosso exato, seja só generoso. Seja só generoso, só vai falar uma palavra, Senhor, lembra. Ele vai operar. Ele vai operar. Servos de Deus que trabalhamos, não confundemos que eu recebi o salário, dei na mamãe Luzia e ela vai entregar dízimo para mim. Não. Cada um seja generoso com Deus. Eu, quando recebo o meu salário, venho fazer um gesto aqui em frente. Senhor, reconheço que esse salário não é meu, mas é seu. Eu, quando tirar o dinheiro para dar na mamãe Luzia, ela também vai dizer, Deus, me foi dado o dinheiro aqui em casa, mas tirei 10%. Estou a reconhecer que isto não é meu, é seu. Ela se pegar e dar na filha para comprar uma calça, a filha também vai tirar para dizer que estou a ouvir reconhecer que não é meu, mas é do Senhor. Porque não, eu sou dizimista, porque o meu primo anda a dar dízimo. A minha esposa anda a dar dízimo. Agora, como é que vais poder reclamar o que é teu de direito? Como é que vais reclamar que, Senhor, lembra-te que a minha esposa tem dado dízimo? É inválido, não é generosidade. Não é generosidade. Por isso é que, entre o fariseu e o publicano, vê que o publicano orava, Senhor, eu sei que sou pecador perante a tua face. Oh, Senhor. Mas o fariseu não. Levantou o ombro. Senhor, lembra-te que eu sou dizimista. Olha, com essa autoridade, só porque já é dizimista. Lembra-te que eu sou dizimista. Lembra-te de mim. Olha esta oração. Não precisamos. Quando Deus disse que me coloca em prova,
não precisamos lhe fazer recordar aquilo que você é. Mas quando você dá com sinceridade, Ele já sabe. O porquê que nós nos inquietamos muito em dar os dízimos na igreja, porque entendemos que os nossos valores estão a ser gastos. É bíblico, meu amado. Aquele que vai nos cuidar de 1 de janeiro até 1 de dezembro, ele também tem o que fazer socialmente, mas quer vir nos alimentar. Só porque a Bíblia diz de graça dai, de graça receber, e aí chega, aprofunda mais. Quem trabalha do Evangelho come do Evangelho. Por isso é que os sumos sacerdotes têm direito de salário na casa do Senhor. É bíblico, não é invenção. É bíblico. E esse salário vem de onde? Vem através dos dízimos que nós demos. E o que sobra é para a manutenção do templo. Se todos nós fôssemos fiéis àquilo que é a palavra do Senhor, hoje já estaríamos numa outra margem. Porque uma igreja cresce com finança. Podemos orar tanto, trabalhos de jejum forte. Deus nunca vai fazer descer dinheiro do céu para poder nos comprar ou nos fazer gabinete. Nunca, jamais. Por isso é que o pastor Trovão disse que numa das suas mensagens, que nós, pentecostal, somos ricos espiritualmente, mas temos muito necessitados também, por falta de generosidade. Eu vim te fortificar nesta manhã, porque eu passei situações difíceis e complicadas, que eu dobrei o joelho, fiz de toda a oração que me foi ensinada aqui neste ministério, mas a resposta do Senhor nunca vinha, e era uma coisa muito simples: a generosidade com Deus. Façam isso com Deus, e vamos ver da situação das prisões onde nós nos encontramos, o Senhor vai poder nos resgatar, sem que às vezes precisamos de fazer tanta oração. Chega de tanto sofrimento. Será que não tem sentido que volta e meia estás na igreja, mas os problemas nunca te deixam? Você sempre leva uma mochila de problemas. Qualquer cara vais ter para poder evangelizar o teu vizinho. Você que seria o exemplo, mas você é até o pior. Até é o pior, por falta de generosidade. Jovens, minhas mães, meus pais como servo de Deus, essa mensagem que caiu nesta manhã, não é o pregador, mas sim é o Espírito Santo que veio falar à igreja. Nós não levamos essa mensagem como uma obrigação sua, mas de livre e espontânea vontade, que vai te servir como reflexão, porque a salvação é individual. Eu falei aquilo que o Espírito Santo falou à igreja, e a igreja deve pôr em prática. Nesta manhã, que Deus abençoe todo o povo do IPDPM. Amém? E vou passar a palavra ao nosso sumo sacerdote nesta manhã. Aleluia. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Palmas para Jesus. Não temos comentários. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Faz que guarda no coração e depois praticar o que o Espírito diz à igreja. Quando o Espírito Santo. E quem conduz a igreja é o Espírito Santo.
Santo. E quando ele fala, nós devemos obedecer, devemos praticar, para vermos a glória de Deus. Porque a palavra de Deus é benéfica para aqueles que lhe escutam, lhe guardam, lhe praticam, que ponham em evidência. Sem isso, não há mudança, não há transformação, não há aquilo que chamamos de restauração. O pregador começou com os ensinamentos da origem do dízimo e falou a importância do dízimo, falou os efeitos do dízimo, falou sobre as consequências que acontecem quando nós não estamos a obedecer esta parte. Esta parte é muito canônica, é muito importante, indispensável. Por mais que você ganhe pouco, do pouco que você ganha, tira o 10%. Aleluia. E se ganhas muito, do muito que você ganha, tira sempre o 10%. Vai te valer bastante. Se descer mais no 11 até 12, no Malaquias 3, 11, 12, vais encontrar que trazei os vossos dízimos e vocês vão ver a prova. Como é que eu não vou vos abençoar? E vocês sereis diferentes de todas as nações. E o mundo todo vai vos admirar. Aleluia. É a Bíblia que está falando. E quando nós não façamos isso, estamos a sabotar a nossa bênção. O Filho de Deus, tudo enquanto nos acontece na vida, é mesmo de origem espiritual, é de origem celestial, é de origem de Deus. Se a gente não pratica, é difícil chegar no teu próprio destino. Ah, mas eu estou abençoado. Se praticasse, estarias mais abençoado. Aleluia. É pouca coisa, dízimo, só. O pregador não falou muita coisa, só falou sobre o dízimo. Só o teu dízimo, só. 10%. A parte de Deus. Mais uma vez, ouvimos a palavra de Deus. Onde estás? Entre a reflexão. Acredito que, mesmo que não trabalhe, mas há algumas vezes que alguém te oferece alguma coisa, ou alguns valores. Daqueles valores, tira mesmo 10%, mesmo que for só 50 kwanza. É dízimo. Aleluia. Aleluia. Cumpra a tua parte. Não sinta vergonha. Por isso que o pregador estava explicando que cada um deve dar consoante o seu coração. Quer dizer, de maneira que você conseguiu. Aleluia. O dízimo não se aumenta e não se tira, mas cumpra-se. É lei de Deus. Aleluia. Aleluia. Bate palmas para Jesus. Creio que o Espírito Santo veio fortificar o povo de Deus a partir
sejamos fiéis nos nossos dízimos. Também o pregador falou, há quem dizima, mas não dá certo. E também roubo. Falta de honestidade, falta de fidelidade perante Deus, vai esquecer desse dízimo que você deu, porque ele roubou. E a Bíblia diz que desde os tempos dos vossos antepassados, que vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Mesmo a oferta mal dada é um roubo. Jesus um dia disse à igreja, ao povo que estava com ele junto: todos vocês deram as ofertas, mas há uma só pessoa que deu a mais. Começaram a se perguntar: quem é? O Senhor disse: ei, aquela mulher aí, viúva, pobre, passa aí. Esta aqui é que deu a mais. Deu quanto? Só deu 3 moedas. É que deu a mais. Os que deram 200 moedas, 300 moedas, 500 moedas, ficaram um pouco indignados. Mas o Senhor disse assim: ela deu o que tinha com ela em casa, já não ficou mais com nada. Mas vocês que deram 200, 300, 400 e até 1000, nas vossas casas ainda tem tanto. Quem roubou? Aleluia. Vamos ser fiéis perante nosso Senhor. Deus nos constituiu para sermos elementos importantes, qualificados, elementos com elevação, com a bênção. Não é sermos embaixo, não, mas em cima, sim. Cabeça, sim. Caudas, não. Ricos, sim. Pobres, não. Aleluia. Estar sempre à frente, atrás, não. E cumprir a palavra de Deus. Mais nada. Que o Senhor abençoe a igreja, abençoe o pregador. Palmas para Jesus. Levantemos e pega no teu peito a mão direita. A mão esquerda levanta. Diga a Deus que, Senhor, muito obrigado, que falou para mim em todo o meu coração. Escutei a tua palavra em todo o meu coração. Guardei a tua palavra. E ajuda que em todo o meu coração pratique a tua palavra que eu escutei, para que o teu nome seja glorificado, para que a minha vida seja restaurada. Em nome de Jesus Cristo, oremos. Aleluia.